que nasceu depois da queda é a imagem e semelhança de Deus aí? Hã? Não, pera aí, gente. É muito complicado você afirmar isso aqui. Eu recebi esse vídeo de um membro na igreja pela qual eu sou pastor. E, gente, isso aqui precisa ficar muito entendido, essa questão de imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque se isso não tiver sólido em nós, a nossa cosmovisão, o jeito que a gente enxerga o mundo, o jeito que a gente enxerga nós mesmos fica muito deturpado, mais deturpado e turvo do que a queda já nos condicionou. E aí, gente, eu quero ver esse react com vocês aqui, quero fazer esse react com vocês aqui, mas antes de qualquer coisa, preste atenção, vou fazer uma ilustração, porque isso aqui é a base de todo o vídeo, de tudo aquilo que a gente vai fazer aqui, todos os apontamentos que eu vou fazer. Olha, em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus diz que criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, essas duas palavras, imagem, tselem, semelhança, demut, elas se referem a algo similar e não idêntico. Essa é a essência. Eu vou ilustrar isso para vocês. Olha, é só a gente pensar no Sol e na Lua. O Sol, ele tem luz própria, ele irradia luz própria. Mas a Lua, ela não tem luz própria, mas mesmo assim à noite ela está brilhando nos céus. Mas o que acontece? Nessa ilustração e no efeito da atmosfera, do universo que eu quero mostrar para vocês, é que a Lua ela somente brilha porque o Sol está irradiando luz nela e ela é como se fosse um reflexo de um espelho. Essa é a ideia da luz que emana diretamente do Sol e não dela mesma. É como se nós fôssemos dessa forma. Nós estamos emanando a luz que Jesus Cristo impressou em nós, colocou no nosso DNA. Mas isso não significa dizer que nós temos uma luz própria. Isso aqui precisa ficar muito bem claro. É isso que em Gênesis capítulo 1, verso 26 está querendo nos dizer. Primeiro ponto. Vamos continuar. Não? Então quando Deus disse, façamos o homem... Façamos Adão. Mas Homem, Adão. Façamos o homem. A palavra Adão tem dois significados no hebraico. Adão, humanidade, e Adão, o homem. Então quando Deus fala ali, então façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, não está se referindo aos homens, está falando só de Adão. Sim. Tem que... Não é bem assim. Ele trouxe uma explicação, mas olha, a essência da criação, ela está sendo feita em Gênesis capítulo 1 num contexto total da humanidade, da criação de todo mundo. Então, quando o texto se refere à essência do homem, ele está querendo se referenciar a toda a humanidade. Não é simplesmente ao ser Adão, a pessoa de Adão. Embora naquela conjuntura foi Adão que foi criado em primeiro ponto, mas não está querendo dizer somente nele. Nós ainda assim somos a imagem e semelhança de Deus, tá bom? né? É preciso. Então dá. Gênesis capítulo 5. Quando criou Deus os seres humanos, Deus fez parecido com ele. Deus criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs-lhe o nome Sete. Viveu Adão 120 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Quem nasce depois de Adão é imagem e semelhança de Adão. Porque... Não, peraí. Sim, eu quero fazer só um contexto com vocês aqui. Eu acredito que o rapaz está tentando dizer em relação à queda. Mas o que acontece? Nós não podemos afirmar que aqueles que nasceram posteriormente à queda não são a imagem e semelhança de Deus. Isso não é cabível. Por quê? Primeiro, em essência, a imagem e semelhança é aquela que reflete a luz. E nós temos essa capacidade de refletir a luz de Deus a partir do momento que nós temos ela dentro dos nossos corações em aceitar Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto, certo? E aí, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a essência de imagem e semelhança, ela está enraizada até mesmo na própria constituição natural do homem, sendo ele tricotomista, é aquilo que a gente chama, é aquilo que a gente prega, é aquilo que a gente acredita. O homem sendo corpo, alma e espírito, e Deus sendo
Pai, Filho e Espírito Santo. Um texto para isso, por exemplo, o texto de 1 Tessalonicenses, o próprio batismo de Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, corpo, alma e espírito. E aí, essa imagem e semelhança que Deus deu para nós traz a capacidade até mesmo da gente raciocinar. Essa é uma das grandes diferenças que nós encontramos entre nós, seres humanos, e até mesmo os animais. Vamos continuar aqui, tá acabando aqui o React e eu quero fazer algumas pontuações com vocês sobre isso aqui. A imagem e semelhança de Deus é caída? Não. A imagem e semelhança de Deus é gerada em pecado? Não. Formada em iniquidade? Não. Então pronto. Olha, o seguinte, mesmo que nós erramos lá no Éden, a imagem e semelhança de Deus, ela não foi tirada de nós totalmente. Nós estamos e acreditamos em uma depravação pela qual a nossa essência perfeita foi deixada por causa do pecado que entrou dentro de nós, mas Deus ainda preservou a sua imagem e semelhança no nosso meio, trazendo coisas que estão enraizadas dentro de nós, que somente são verdades se Deus estiver presente. Se Deus for aquele quem constituiu, essa é a ideia. Por exemplo, o Dr. James Sire, quando ele vai escrever o seu livro sobre cosmovisão, ele lista 8 perguntas. E uma dessas perguntas é, o que é o ser humano? E aí ele fala assim, o ser humano é o quê? É uma máquina complexa? É um Deus adormecido? Uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus? Ela é um macaco? E aí ele vai destrinchar essa ideia do teísmo cristão, da crença cristã, em 2 coisas. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus mesmo após a queda. É claro que nós já não estamos mais na mesma participação que Adão, mas todo tipo de personalidade que nós temos, inteligência que nós temos, moralidade que nós temos, criatividade que nós temos, é o próprio reflexo da imagem e semelhança de Deus dentro de nós. É Deus se manifestando através de nós. E uma segunda coisa, nós fomos criados perfeitos, desfigurados pelos pecados, mas podendo ser então redimidos na pessoa de Jesus Cristo. A imagem e semelhança de Deus, ela nos condiciona a isso. E tem uma outra pergunta. Por que que nós somos inteligentes e racionais e é possível que nós consigamos saber alguma coisa? É porque a capacidade de saber de Deus, de toda a sabedoria que há nele, está impressa dentro de nós e ela é comunicada todos os dias através da criação perfeita de Deus, da própria manifestação dele dentro de nós, mesmo quando nós somos imperfeitos, mas a obra de Deus sendo arquitetada, ela não pode ser frustrada. Embora a queda, sim, desfigurou a nossa imagem perfeita que nós tínhamos como Adão era, nós ainda assim manifestamos a imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que nós temos é propriamente Deus se manifestando através de nós. O salmista, por exemplo, fala que o homem ele é incapaz de proporcionar o bem e fazer o bem, mas Deus estando dentro de nós, impresso dentro de nós, cativando os nossos corações, atraindo os nossos corações, é que nós podemos então fazer coisas boas. O texto de Romanos, por exemplo, olha só que simples de entender isso. Lá diz que quando os povos não tinham lei, eles mesmos se fizeram lei. O que isso significa? É só você pensar num povo, por exemplo, que não tem uma lei escrita, não tem uma ordem de conduta, não tem uma ética, nada escrito, uma lei. Mas eles mesmo assim, sem ter uma regra de conduta e normas escritas, autenticadas num cartório, eles sabem que não é correto roubar ou matar e alguma coisa desse tipo. Por exemplo, uma criança que nasce, você não precisa explicar para ela que ela não precisa roubar. Não precisa. Você não precisa explicar para ela que é errado matar. E de onde vem essa moralidade, essa ética? É do além? O homem ele é incapaz de proporcionar o bem. É propriamente a imagem e semelhança de Deus se manifestando através de nós. E aí, queridos, a gente tem que ficar muito atento com isso, porque fazer
de nós, sendo imagem e semelhança de Deus para com o Criador, é uma das próprias demonstrações de graça e misericórdia que o próprio Deus tem para com as nossas vidas. Então, nós até consigo entender o que o rapaz disse aqui. Nós somos a imagem e semelhança de Adão, Adão caído, mas Adão, ele era em primeiro momento a imagem e semelhança de Deus. E todas essas impressões, elas ainda estão dentro de nós. E toda honra e glória seja direcionado ao nome de Jesus, por ter nos condicionado essa oportunidade de sermos o que somos. E também temos essa inclinação para coisas espirituais que Ele mesmo é quem nos atrai. Isso é maravilhoso. E Deus, Ele é toda a essência. Deus é aquele que é. Então, Ele tem base para a metafísica. Todo o estudo do ser está ligado à pessoa de Deus, ligado à pessoa de Jesus. Visto que Deus é aquele que é, ele também tem um caráter digno e único. Então, o teísmo ele tem uma base para a moral, para a ética. E visto todas as coisas, é um Deus quem sabe. Então, tem todo um arcabouço para um estudo do conhecimento. Então, Deus ele engloba todas as coisas e louvado seja Ele por ter colocado, impresso isso em nós. E mesmo que nós sejamos depravados, a imagem de Deus ela ainda continua dentro de nós. Ela continua, não da mesma forma, mas ela continua para a honra e glória do nome dele. Que o Senhor te abençoe. Se você entendeu, se você foi edificado, curta, comenta, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai abençoar mais e mais pessoas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.